Boa noite! Muito boa noite! Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui novamente para essa aula, uma aula que eu gosto muito desse tema. É um tema necessário, né? Vou até parar de compartilhar aqui a tela para a gente poder falar uma boa noite aqui para todo mundo. Vamos lá, boa noite, Giliandro. Boa noite, sempre presente, cara. Isso aí. Quem quer ter resultado é isso, né? Cara, essa aula é uma aula que eu gosto muito, porque me ajudou demais, e esse tema, e é um tema assim que vai bugar a mente de algumas pessoas, porque a maioria das pessoas pensam em forma de atrair mais paciente para a clínica, né? Assim, eu preciso de pacientes, eu estou com poucos pacientes, eu preciso atrair mais pacientes aqui para o meu consultório. Só que, na verdade, está utilizando canais errados, né? E quando eu pergunto, né, qual o seu principal canal de aquisição de novos pacientes? A maioria dos terapeutas, dos fisioterapeutas, alunos, acabam dizendo assim: a, por meio de indicação ou por meio de Instagram, né? Quem fica à vontade aqui no chat de comentar, quem daqui utiliza a principal forma de aquisição de novos pacientes, indicação e Instagram? Só comenta aqui no chat, por gentileza. Ou se tem alguma outra forma de aquisição, pode comentar também. Olha lá, tirando eu. Quem que tá aí como usuário, coloca o nome, por gentileza, só para mim saber o seu nome, tá? Sei que tá o José Eduardo e tem uma que tá só o usuário do Zoom, tá sem nome. Eu ia colocar no chat assim, o nome de cada um, tá? Porque essa aula aqui eu abri hoje para o pessoal da comunidade QuiroR, né? Essa aula aqui, na verdade, ela é uma aula para o nosso sistema, nosso programa acelerador de resultados, que é uma mentoria, né? Só que como é um tema muito importante, eu abri essa aula para o pessoal da comunidade QoR para... Ah, Laura, tá com o celular. Seja bem-vinda, Laura. Então, na verdade, essa aula a gente abriu para o pessoal da comunidade QuiroR, né? Então, talvez vai entrar alguns alunos aqui, porque é um tema que é muito importante, né? É um tema que todo mundo precisa, todo mundo quer aí tá atraindo mais pacientes, porque sem pacientes a gente não tem faturamento, né? Então, para aumentar o faturamento, a gente precisa de pacientes, né? E justamente, como eu dizia, a maioria acaba falando assim: eu preciso melhorar meu Instagram, eu preciso melhorar as indicações e tal. Ou a indicação, na verdade, a gente fica esperando, né? Pedindo a Deus aí que indique. E esse aqui é o ponto em questão, né? Quando a gente depende só de indicação, por exemplo, ou de Instagram, a gente faz a postagem lá, ou a gente espera por uma indicação. Se está com pouco paciente na agenda, a gente está, na verdade, ali quase que fazendo uma oração para que venha mais pacientes. E, na verdade, existem métodos e canais muito mais quentes do que o Instagram, por exemplo, e do que a indicação. Lógico, a indicação ela é muito importante, mas tem como você estimular e acelerar isso, tá? E é isso que a gente vai abordar. Então, papel e caneta na mão, todo mundo com papel e caneta. Quem não tá com papel e caneta vai pegar, porque quem é da nossa mentoria vai ter acesso a essa aula que vai ficar gravada, né? Quem não está aqui presente pode ser depois. Só que é muito importante que você assista a aula anotando. Por quê? Porque de repente você fala assim, pô, o Bruno falou um negócio lá. Cara, você vai acessar a aula para poder achar a informação, você até desiste, entendeu? Então, se você está anotado ali, você dá uma folhadinha, você bateu o olho na anotação, você vai ver. E nem que você não veja mais essa anotação, não tem problema. O fato de você anotar faz com que você preste mais atenção e memorize, tá? Então, eu preparei aqui um mapa mental para a gente poder abordar esse tema. É um tema rápido, não é demorado, a gente consegue rapidinho abordar, mas é um tema de extrema importância, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Deixa eu só ver, abrir aqui o chat. Eu quero fazer uma pergunta se vocês estão enxergando a minha tela. Comenta aqui para mim, fazendo um favor. Vocês estão enxergando?
essa tela aqui, esse mapa mental? Só comenta sim ou não, por favor. Sim, beleza. Beleza, obrigado. Ótimo. Então vamos lá. Ah, vamos lá. Como atrair mais pacientes sem gastar dinheiro? Olha só que tema interessante, né? Sem gastar dinheiro. Por quê? Porque quando a gente fala de canais de aquisição de pacientes, eu só um negócio, isso, só para ficar mais fácil. Pronto. Agora tá melhor. Então, assim, ó, quando a gente fala de canais de aquisição, né? E a gente pensa muito em investir em tráfego pago. Muita gente fala assim, ah, e se eu fizer um pouco, impulsionar aí alguma publicação para poder estar atraindo mais pacientes? Novamente, você está pensando só no Instagram, na rede social, né? E não está pensando nos canais corretos, tá? Mas a ideia aqui é não gastar dinheiro. Vamos lá. Bom, agenda vazia. Se a gente está com a agenda vazia, a gente tem que. Nossa, ficou errado aqui. A gente tem que facilitar a chegada do nosso paciente. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma agenda cheia e o paciente entra em contato, a gente vai utilizar aqueles scripts de venda. Então, o paciente liga, manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Quanto está a consulta? Quanto está a sessão? Aí você vai falar assim seguindo aquele script, né? Olá, tudo bem? Por gentileza, seria para você ou para outra pessoa? Ah, para mim mesmo. E aí a gente começa a seguir aqueles scripts para poder não falar logo o preço, porque se você fala logo o preço, o paciente vai embora e não quer saber de agendar, tá? Mas vamos supor que você fez todo aquele script e você falou o preço para o paciente. Ó, no final ele falou ó, assim, assim, assado. E o preço é X, o valor da minha sessão custa tanto. Se você não conseguiu conduzir bem, ou se aquele paciente talvez ainda está em dúvida e você fala o preço, e não é o preço, né? Você não conseguiu gerar uma percepção de valor apropriada, aquele paciente vai embora. E quando você está com a agenda vazia, pode dar em você o desespero de querer, de toda forma, trazer esse paciente. E esse desespero vai fazer com que você perca esse paciente. Então, esse desespero, ele atrapalha, né? Por isso que vem isso aqui, ó. Agenda vazia, a gente tem que facilitar a entrada de pacientes, tá? Então, como que a gente vai facilitar a entrada dos pacientes quando a gente está com a agenda vazia? Bom, eu já falei em outras aulas que se a gente não está atendendo, a gente não está atendendo, a gente está vendendo ou convertendo. Então, se a gente está com a agenda vazia, a gente está com tempo para oferecer algumas iscas para os nossos leads, né? Ou para os nossos é, futuros pacientes. Então, três tipos de iscas aqui que a gente tem, tá? Que é a pré-consulta, a conversa avaliativa e a degustação de serviços. Aí você fala assim, Bruno, mas, cara, não é a mesma coisa? É e não é, tá? Tem momentos diferentes de você oferecer. Por exemplo, dentro da fisioterapia, a gente não pode falar assim, eu vou te oferecer uma avaliação gratuita. Tem algumas regras, então tem pessoas que também não gostam disso, né? E isso tira um pouco do valor. Então, você pode oferecer uma pré-consulta ou uma conversa avaliativa. E a degustação do serviço seria uma demonstração de um serviço. Por exemplo, alguma pessoa que trabalha com técnicas de quiropraxia ou técnicas manuais pode fazer algum tipo de avaliação ou de manipulação para poder demonstrar. Mas agora eu vou explicar passo a passo aonde a gente vai usar esses termos pré-consulta, conversa avaliativa ou degustação de serviços. Então, primeiro aqui, ó, pré-consulta. Quando que a gente vai usar uma pré-consulta? Quando o paciente chama no WhatsApp numa ligação ou no direct, no Instagram, por exemplo, tá? Imagine assim, lembra que eu falei de facilitar a entrada do nosso paciente? Se o paciente entra lá, pergunta o preço e você fala o preço, pode ser que ele venha, pode ser que não. Se você está com a agenda vazia, você está com tempo. Você pode chamar esse paciente de uma forma gratuita, né?
para que nessa consulta, entre aspas, gratuita, você possa oferecer seu plano de tratamento. Então, o paciente entrou em contato com você perguntando: quanto custa a sessão? Olha, aí aquele script, né? Seria para você mesmo, para outra pessoa? Para mim mesmo. Você tem alguma queixa que eu possa te ajudar para eu entender melhor o seu caso? Eu tenho muita dor na coluna. Entendi. Olha, funciona assim, assim, assim. E aí vai seguindo o script. Aí você pode falar assim: olha, para eu entender melhor o seu caso e poder te passar um valor, porque o meu valor vai de tanto até tanto, se você quiser falar, se você não quiser, não precisa. Geralmente, quando a pessoa quer saber muito o valor, a gente pega o valor do plano, ou nosso maior plano, e pega quanta sessão sairia dentro daquele plano, né? E fala, ela vai de tanto até tanto, depende da sua necessidade. Ou você fala, olha, eu preciso entender um pouco a sua necessidade. Só que para eu entender melhor, eu precisaria te avaliar. Então, eu posso agendar para você uma pré-consulta, não vai ter custo algum, para eu poder entender a sua situação e poder estar disponibilizando para você o melhor tratamento possível com condições diferenciadas. Aí você vai lá e vai agendar a pré-consulta. Quando você usa esse termo pré-consulta, você não está falando que é uma avaliação gratuita, tá? E você também não está falando que você vai fazer algum tipo de procedimento. É uma consulta, tá? Essa pessoa está ganhando algo de valor. Então a gente usa o pré-consulta. Beleza? Claro até aqui? Muito bem. Aí nós temos aqui a conversa avaliativa. Para a gente não usar uma avaliação gratuita, a gente vai utilizar isso aqui, ó, conversa avaliativa. Porque também, pela lei, não tem problema nenhum. Você é uma conversa, você pode chamar alguém na sua clínica para ter uma conversa avaliativa. Entendeu? Nessa conversa avaliativa, você vai oferecer para quem? Um convite informal, de repente eu estou numa fila do banco, eu estou no supermercado, né? Eu posso falar assim, olha, você está com esse problema aqui? Vamos lá para ter uma conversa avaliativa, né? Não vou cobrar nada, vai ser gratuita para eu poder entender um pouquinho como eu posso ajudar, né? Um parente de paciente, por exemplo, um paciente está se tratando com você, ele fala, "Ó, eu queria tanto que minha sogra viesse aqui." Você fala, olha, convida ela para vir aqui para a gente poder bater um papo, né? Eu tenho algumas agendas aqui para uma conversa avaliativa gratuita para poder entender o caso dela e ver como que eu posso ajudá-la, tá? Ou de repente um amigo, etc. Então, tem várias formas de você oferecer essa conversa avaliativa gratuita, né? E aí eu vou falar um pouco sobre como você oferecer isso e para quem no momento certo, né? Ah, os métodos. Mas vamos lá. E degustação de serviço. O que que é degustação? É uma demonstração. Ela já muda um pouco da conversa avaliativa ou da pré-consulta. Então você vai decidir onde usar. Eu uso muito o termo pré-consulta, tá? Até nessa questão aqui de um convite, eu falo, olha, vamos lá para uma pré-consulta para eu poder entender melhor você, tá? Mas agora a degustação ela muda um pouquinho. A degustação é uma demonstração. Então, se você tem um produto ou serviço que você possa oferecer, por exemplo, uma pessoa que trabalha com massoterapia, ela tem lá uma quick massagem. De repente, eu posso fazer uma massagem de 2 minutos, de 5 minutos, né? Que é uma degustação. Por exemplo, uma vez eu estava num navio, né? Fazendo um cruzeiro, e aí tinha lá a parte, lá o spa, tinha o pessoal que fazia massagem, e eu ganhei uma degustação. Eu sentei num sofá, não era nem numa cadeira de quick, era um sofá normal. Veio uma pessoa e fez uma massagem no meu ombro, entendeu? Uma massagem bem gostosa, fez lá 2 minutos de massagem, que essa demonstração viu o potencial, estava no navio, falou assim, pô, que legal, agora eu vou marcar uma massagem, né, completa. Então, degustação é isso, né? E essa degustação de serviços você pode oferecer para personal trainer, para poder presentear alunos, você pode oferecer em sorteios, eventos, né? Então, de repente, você faz um voucher de uma degustação, você coloca um nome e oferece. Então, olha só, eu estou dando 3 iscas que você vai oferecer para as pessoas, né? E essas pessoas vão chegar até você para conhecer seu trabalho. Nessa degustação, ou na conversa avaliativa ou pré-consulta, você vai ter a oportunidade de fazer o quê? De oferecer o seu plano de tratamento para aquela pessoa, de utilizar as técnicas de venda que nós já conversamos na aula passada. Então, todo aquele passo a passo, né? Só que aí vai ter gente no seu consultório. Então, agenda vazia, use iscas para poder trazer gente para o seu consultório, para você
poder oferecer aí o seu serviço, tá? As iscas fazem parte do CAC, né? Quem lembra aqui o que é CAC? Comenta no chat, por gentileza, se sabe, sim ou não, o que é CAC? Quem sabe? Custo de aquisição de cliente, tá? Clientes. Então, isso aqui que é o CAC, custo de aquisição de clientes. Então, a gente tem lá um custo que custa para a gente trazer um cliente. Por exemplo, né? Você vai lá e faz um tráfego pago e você investe R$ 1.000 de tráfego pago. Esse tráfego pago traz 10 clientes novos, né? 10 pacientes. Desses 10, se você for somar, cada um custou R$ 100, certo? Mas nesse caso você está usando canais gratuitos. Então, o tempo que você vai fazer a sua isca, né, ela faz parte do custo do CAC. Só que é um custo de tempo. Você não está investindo dinheiro, porque você está com tempo disponível, tá? Nesta degustação ou conversa avaliativa pré-consulta, entregue o seu melhor, mas deixe claro que é muito mais seguro se o seu cliente, seu paciente, seguir com você com o acompanhamento. É muito importante você entregar o máximo que você pode numa avaliação, né, numa demonstração. Faz com amor, com carinho, bem feito, mas deixa claro que é importante ele seguir com você. Porque às vezes você vai entregar alguma coisa para ele, né, de valor, mas deixar bem claro que o acompanhamento é o que vai fazer a diferença, tá? Daí você oferece seus planos ou protocolos avançados de tratamento. Beleza? Então, ficou claro que até aqui, né? Agenda vazia, nós temos que utilizar as iscas para poder trazer novos pacientes. Agora, aonde nós vamos jogar essa isca? Porque imagine assim, você vai pescar. Você já tem as iscas, você aprendeu a pegar a minhoca ou outro tipo de isca e fazer sua isca. Só que você precisa jogar essa isca em algum lugar. Aonde você vai jogar essas iscas? Então, nós temos aqui alguns canais de aquisição. Isso aqui eu tirei do método Fórmula da Previsibilidade do Lucas Caloni. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Que tem uma ordem, na verdade, tem mais que esses canais, muito mais. Aqui eu estou colocando uns 20 mais ou menos, mas tem mais de 20 lá. E aqui está por ordem de aquecimento. Então, presta bem atenção, por quê? Porque olha só, se a gente olhar nessa lista, o Instagram. Vai estar aqui, ó, no 15, ó, seguidores de redes sociais, tá? Então, não é o Instagram que é a nossa o principal canal. Aqui são os canais mais quentes, ó, do um pro número maior. Então, olha só, o primeiro que está aqui na lista, ó, pacientes ativos, tá? Não tem jeito. Paciente ativo. Por que que o paciente ativo, ele é um canal de aquisição, né? Canal de atração de pacientes bom. Porque o paciente ativo, ele já tá, ele comprou de você e ele tá usufruindo do seu serviço. Então, é uma pessoa que está disposta, por exemplo, a comprar mais de você. Então, você vai criar uma opção, né? É criar produtos ou serviços para vender para esses pacientes. Por exemplo, manutenção, né? Uma aula em grupo, né? Que você pode estar montando, ou algum outro tipo de serviço, né? De repente, você é nutricionista, então, um exemplo, né? Nutricionista, agora a gente vai fazer aqui um desafio, um acompanhamento, né? Na fisioterapia. Ó, a gente vai fazer aqui agora uma aula de fortalecimento disso aqui. Então, você pode oferecer isso em grupo. Se você oferece um tipo de serviço diferente para o paciente que está em tratamento, a chance dele comprar é muito grande. Por exemplo, o que eu faço aqui, tem um aluno meu também que faz aqui, que é muito legal, que tem disponível travesseiros. Então, você faz parceria com alguma empresa que venda um travesseiro que é benéfico para a coluna ou algum outro item, né, massageador, alguma coisa assim, e você vende isso para o seu paciente, para o seu cliente que está ativo. Tá? É uma forma de aumentar a lucratividade, né, para uma pessoa que já está ativa. Agora, vamos falar a questão de trazer novos pacientes, tá?
a gente tem ex-pacientes. E olha, aqui, presta atenção, anota grandão aqui, ó. Ex-pacientes podem valer ouro, tá? Isso é muito importante. Porque muitas vezes o ex-paciente, ele passou com você no momento, você tratou esse paciente ficou ótimo, ficou bem, né? Na época ele indicou um monte de gente, aquela pessoa que de repente esse paciente ele ficou bom, ele sumiu e nunca mais falou com você. Passou uns 2 anos, esse paciente ele começa a sentir dores de novo. Só que às vezes esse paciente ele não vai lembrar de você. Ele vai continuar com dor, não vai lembrar de você, né? E vai lá tomar remédio e tal. Ó, indicaram um massagista, não sei o que. Daí pode ser que ele lembra de você, entendeu? Mas não seria muito melhor você chegar nesse paciente, por exemplo, através de uma mensagem e convidá-lo para uma daquelas iscas? Então, olha só a diferença, né? Então, como fazer isso? Eu explico. Follow-up, por exemplo, com uma freelancer. Uma vez eu fiz isso. Eu peguei uma menina, né, uma amiga, eu paguei um valor para ela, passei uma lista de pacientes, de ex-pacientes, e falei, ó, você vai entrar em contato com esses pacientes. E aí eu gravei um vídeo, né, explicando, né, as novidades que eu tinha aqui na clínica. Eu falei, olha, estou muito feliz de estar falando com você. Se você está recebendo essa mensagem é porque faz um tempo que a gente não se vê. E eu gostaria de convidá-lo, porque eu estou com um sistema assim, 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 assado, para você poder vir aqui conhecer, né? E aí, quando o paciente vem, todo aquilo que a gente já falou, né? E nessa ocasião que eu fiz, eu paguei para essa menina um valor, né? Um valor baixo. Aí ela fazia todo dia contatos. Ela não chegava mandando vídeo, ela fazia um sistema de social selling mesmo. Ela chegava no paciente, oi, fulano, tudo bem? Eu sou aqui assistente ou secretária. Não lembro tempo que ela falou. Assim, eu sou fulana, assistente do Dr. Bruno, e o Bruno tem um recado para você, não lembro direito o texto, mas a gente escreveu um script bem legal, né? E quando a pessoa respondia, aí ela mandava o vídeo, né? E aí, qual que foi o resultado? Em 15 dias que ela fez esse follow-up, né? Ela me trouxe, se eu não me engano, de 100 pacientes que ela sei se foi 100, foi 100 ou 200 pacientes que ela conseguiu abordar. Ela me trouxe, por exemplo, uns 10 pacientes, e desses 10 pacientes, 5 fecharam o plano de tratamento. Foi mais ou menos esses números, né? E fecharam planos, assim, de bastante sessão. Então, ex-pacientes, vale muito a pena, tá? A indicação de pacientes. Então, vamos lá. O paciente que está tratando com você, como eu falei, ele é um público quente, é uma pessoa que quer te indicar, né? Só que aí, vamos supor, você quer pedir para esse paciente, ou oferecer para esse paciente a oportunidade desse paciente estar presenteando alguém com uma pré-consulta, ou com uma degustação, ou com uma conversa avaliativa. Aí você fala assim, olha, fulano de tal, vamos colocar um nome aqui. Seu Antônio é o seguinte, o senhor é um ótimo paciente e eu gostaria muito de atender mais pacientes como o senhor, né? E eu tenho certeza que o senhor deve ter alguém que o senhor gostaria que recebesse uma conversa avaliativa gratuita para eu poder estar ajudando aqui com o meu trabalho, ou uma degustação, assim por diante. E você tem alguém em mente que você gostaria de oferecer? O pessoal fala assim, não sei. Olha o macete. Não, mas pode abrir na sua lista de contatos do seu celular, pode ser do WhatsApp ali, e você vê e me passa esse contato, entendeu? Porque quando a pessoa abre ali a lista de contatos dele, a pessoa dá aquela olhada e ela fala, nossa, para esse aqui é bom, ou para esse aqui é melhor ainda, né? Porque se você falar para ele, olha, se você souber de alguém, manda para mim. Cara, ele não vai lembrar, entendeu? Ele vai sair do consultório e vai esquecer, né? Então, às vezes, se você está querendo aí trazer mais pessoas diferentes, se esse paciente é um bom paciente, ele vai te trazer bons pacientes. Então, você pode dar a oportunidade desse paciente estar presenteando alguém com uma degustação. Lembra, não é desconto, é algo gratuito mesmo, é um presente, né, que você dá a oportunidade. Então, aí se a pessoa te passar o contato, olha, eu tenho um contato aqui dessa pessoa aqui que eu tenho certeza que vai ser uma pessoa que vai se beneficiar.
Beleza, passa para mim, por gentileza. Aí você anota o contato e fala assim, ó, se você puder, manda uma mensagem para a pessoa, fala assim, olha, o meu fisioterapeuta, o meu quiropraxista, o meu massoterapeuta vai mandar para você uma mensagem de que você ganhou alguma coisa assim, tal, tal, tal. Porque daí a pessoa sente bem que ela que tá dando, né? Pro amigo. Aí você pede essa gentileza, a pessoa manda essa mensagem, logo em seguida você manda o convite. Beleza? Então, indicação de pacientes é fantástico. Indicação de parceiros. Cara, indicação de parceiros. Você vai fazer parceria com loja de suplementos, com farmácia, com médicos, personal trainer, cara. Personal trainer é muito legal. É muito legal. Vamos falar aqui, por exemplo, você fala assim, ah, Bruno, mas como é que eu faço para eu chegar numa loja de suplemento e oferecer uma parceria? Cara, simplesmente você tem que ir lá. Você vai lá, investe comprando suplemento. Vai lá comprar um whey, comprar uma proteína, compra alguma coisa, né? Faz um contato com o dono, né? Da loja, e aí, nesse contato, você vai falar: olha, eu trabalho assim, assim, assado. Eu gostaria que você fosse conhecer meu trabalho, né? Para você poder estar indicando para os seus clientes aqui, né? E aí eu posso fazer algum tipo de parceria, dar algum desconto assim por diante, tá? Alguma condição diferenciada ali para os clientes do estabelecimento, né? Farmácia, a mesma coisa, e médicos. Vamos lá. Médico, às vezes tem muita gente que tem dificuldade de se aproximar do médico para poder pedir. Tá, médico às vezes é uma pessoa muito ocupada, né? Fisioterapeuta trabalha muito em parceria com ortopedista. Para você chegar para o médico e falar para o médico vir até o seu consultório, às vezes é difícil, acaba você não conseguindo esse acesso. Para você marcar uma reunião com o médico e chegar lá, né? A secretária falar, olha, o fisioterapeuta quer falar com você. Às vezes o médico não quer dar ouvidos, às vezes você ficar lá perdendo tempo. Já fiz isso, não é uma boa ocasião. Vou dar uma dica aqui de um macete que funciona muito. É, Você vai ter que investir nesse caso, mas marca uma consulta com o médico. Se é um médico influente, é um médico que vai fazer diferença, marca uma consulta, né? Investe um pouquinho, marca uma consulta. A hora que você chegar para ser atendido pelo médico, o médico vai falar qual é o seu problema, por onde tal. Cara, na verdade, assim, ó, eu tô bem, tá? Eu vim aqui mais para conversar com você, e eu pedi para agendar um horário, porque eu preferi pagar esse horário, porque eu respeito muito seu tempo. Você que você é uma pessoa muito ocupada, né? Mas eu sou fisioterapeuta e eu trabalho nessa linha ortopédica e eu gostaria de estar oferecendo para você meus serviços, para você poder estar indicando para os seus pacientes e até se você quiser conhecer o meu trabalho, eu gostaria que você fosse no meu consultório, para a gente poder bater um papo, tomar um café e você conhecer um pouco do meu trabalho. Então, é uma forma elegante de você abordar um médico, né? Com respeito ao tempo do médico, né? Então, não é você falar que você está comprando o médico, mas é dizer, olha, eu preferi agendar e pagar a consulta, porque não seria justo eu tirar o horário de um paciente para o senhor me atender para uma coisa que vai beneficiar a mim e a você. Eu acho que, por respeito ao seu tempo, eu preferi pagar esse horário, beleza? Então, médico. E aí, uma dica de ouro, que é o quê? Dá presente para esses parceiros, cara. Dá presente. Às vezes você fala assim, ah, mas o presente é uma consulta gratuita. Cara, às vezes esse parceiro ele não tem tempo ou não prioriza para vir fazer a consulta. Então, cara, compra um vinho, compra, sei lá, qualquer coisa, dá um presente para essa pessoa que te indica. Então, se a pessoa está indicando, dê presente a ela. Tá? Eu tenho, por exemplo, aqui alguns parceiros que está sempre indicando, e não foi nada que eu convidei para fazer parceria, são pessoas que estão sempre indicando. E o que eu faço? Vira mexe, eu dou um presente para essa pessoa, tá? E o presente que eu dou é o quê? No meu caso, uma sessão. Eu falo, cara, você ganhou uma sessão, vem aqui fazer. Né? E a pessoa vem fazer. Só que tem pessoas que não têm tempo de fazer sessão, o que você faz? Você manda um chocolate, manda alguma coisa assim, entendeu? Então dá um presente para essa pessoa. Indicação de parceiros com incentivo. Então, no caso aqui já muda um pouco. Você vai fazer uma parceria onde você vai oferecer benefícios ou comissão. Por exemplo, uma loja de suplemento. Olha,
Se você mandar X pacientes assim, assim, assado, eu também vou estar mandando os pacientes para você. Ou eu vou fechar planos de tratamento onde incluam o desconto na sua loja. E aí é a questão de benefícios onde os dois ganham, é o ganha-ganha. Ou comissão. Por exemplo, um personal trainer, ele tem lá diversos alunos, você fala assim, olha, cada aluno seu que vier aqui fazer uma sessão, eu vou te dar X reais em dinheiro, né? É uma comissão. É uma comissão. Tá? Ou, ó, a cada tantas pessoas que vierem aqui, eu vou dar uma sessão para você poder presentear um aluno. Uma sessão gratuita, uma sessão completa. Então, é uma comissão, é um benefício. Então, você vai incentivar o seu parceiro a te indicar. A indicação de pacientes com incentivo é a mesma coisa. Você vai dar benefícios exclusivos para o seu paciente que te indicar. Fala assim, olha, fulano, você é uma pessoa aqui que indica, né? Eu vou, a cada tantos que você me indicar, eu vou te dar uma consulta, né? Vou te dar uma sessão gratuita. Então, você consegue incentivar pacientes. Outra forma de incentivar pacientes é você justamente fazer um voucher, né? Para ele presentear alguém. Faça um voucher de uma sessão para você presentear alguém. Coloca a data de validade, entrega para o seu paciente. Outra coisa, pacientes que costumam indicar você. Então, tem aquele paciente que está sempre indicando, sempre indicando. Quando você pergunta, quem que indicou? Foi fulano. Cara, pega o telefone, liga, agradece, fala, fulano de tal. Ó, você está sempre indicando o meu trabalho. Muito obrigado. E por conta disso, eu estou te dando uma sessão gratuita. Eu quero que você venha aqui para eu poder fazer a sessão em agradecimento. Ah, imagine o paciente que tá lá do nada, ele indica porque ele gosta do seu trabalho, né? De repente ele recebe uma ligação, uma mensagem falando que você vai dar uma sessão para ele, cara. Isso é demais, entendeu? O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai te indicar mais ainda, ou pelo menos vai continuar indicando, tá? Então vamos lá. Agora eu vou resumir isso daqui. Por quê? Porque agora eu estou falando de canais que já não são tão quentes, mas, por exemplo, um evento próprio presencial online. De repente você vai marcar uma aula. Vamos lá. Para quem trabalha muito com coluna, né? Ó, eu vou dar uma aula de exercícios para coluna. Então, você prepara uma aula bem bonitinha, pode ser uma aula online, e você convida ex-pacientes, pacientes ativos, grupos de WhatsApp, enfim, várias pessoas para uma aula gratuita sobre dor nas costas. E nessa aula você vai ajudar essas pessoas, você vai ensinar essas pessoas, né? E aí, ao final, você vai fazer o convite para essas pessoas virem para a degustação, entendeu? Né? Ou de repente fazer o seu marketing, tá? Evento presencial, por exemplo, pode ser uma aula de alguma coisa, pode ser um ciclo de palestras, enfim, várias coisas assim. Tá? 8. Google Meu Negócio. Cara, muita gente, muito aluno meu, não tem o Google Meu Negócio. Cara, se você não tem o Google Meu Negócio, faça hoje. Vai lá e faça agora, né? Acabando a aula aqui, vai lá e faça um Google Meu Negócio. Entra no Google, coloca o Google Meu Negócio e bota lá. Bota umas fotos, bota umas informações sobre você. É rapidinho, é autoexplicativo, mas cara, quando a pessoa está com dor, ela não vai no Instagram procurar algum fisioterapeuta, um quiropraxista. Ela vai procurar onde? No Google. Vai olhar lá no Google e vai falar assim. Cara, deixa eu ver aqui no Google, quiropraxia ou fisioterapia, vai colocar lá. E se você não tiver lá, às vezes até o Instagram pode te mostrar pelo Google, mas geralmente o Google vai dar preferência para quem tem o Google Meu Negócio. E aí você pede para os seus pacientes a avaliação, né? O que eu costumo ter aqui, por exemplo, é aquele QR Code, onde o paciente ele já sai daqui, vai na recepção e pega. E até eu vou mudar a estratégia agora. O QR Code para pedir a avaliação vai ficar aqui na minha sala. Porque às vezes até o paciente chegar na recepção, ele vai lá fechar um plano tratamental, ele esquece de avaliar. Quando o paciente está aqui, ele está todo empolgado, todo feliz, é onde ele vai já capturar e vai poder fazer a avaliação, tá? Então, pede a avaliação para o seu paciente e vai ajudar bastante. Depois a gente tem livros, cursos, aí já é outra questão. Você vai escrever um livro, um e-book,
e poder distribuir para o seu paciente. É uma forma legal, né? Porque ele pode distribuir para outros pacientes e vai ter seu contato, né? Um canal no YouTube onde você fica colocando vídeos ali com dicas e tudo mais. Blog ou site, contato em grupo, então você colocar mensagens em grupos, e-mail marketing. Ó, só esse contato de grupos em comuns é assim, você pega lá, você tem um grupo de amigos, de repente você joga uma foto lá do seu trabalho. Tudo bem, tá? Pode surtir efeito. E-mail marketing, né? Então, é legal quando você tem uma pessoa que mexe só com isso. Nem todo mundo vê, acessa e-mail com tanta frequência. SMS para contatos. Funciona, às vezes, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a ver o WhatsApp, quando ela vê um SMS já chama atenção, mas é um canal um pouco mais morno para frio. E aí, olha só quem entra aqui, ó. Seguidores em redes sociais. Então, olha que o SMS, ele tá até antes de seguidores em redes sociais. Porque o Instagram, na verdade, ele é uma vitrine. Você usa outros canais, como eu falei, Google e outros, onde a pessoa pode olhar aquele canal e por aquele canal ele vê o Instagram. Aí ele vê o Instagram e vai ver um pouco mais sobre você. Então o Instagram ele é mais uma vitrine que vai apresentar o seu trabalho, né? E os seguidores eles vão vendo, criando um relacionamento com você, para que na hora que eles precisem eles possam lembrar de você. Mas os outros canais são muito mais quentes, tá? E aí tem o store, que você faz um store, você cria um relacionamento com o seu lead, e aí você coloca, às vezes, o link para poder agendar a sessão, e a pessoa clica lá, tá? Feed, mesma coisa. Então, o store, ele gera mais ação para venda do que o feed, mas o feed também é legal. E o link da bio, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade para sair da sua página lá, clicar, para lá no link, para depois ir para o WhatsApp. Então, é um caminho um pouco mais demorado, mas funciona. E mensagem privada, que é aquela pessoa que manda um direct, viu uma publicação sua, quer te mandar um direct, tá? Então, tudo isso funciona, são canais ótimos. Só que se você pegar aqui por ordem, ó, o que que é melhor? Essa ordem aqui que eu mostrei, tá? Mas todos esses canais são canais muito úteis e que vale a pena a gente utilizar, tá? Então, eu coloquei aqui, mas volto a falar. Se você focar em todos esses canais, o que que vai acontecer com você? Você vai não fazer nenhum. Então, se você está precisando, no momento, trazer mais pacientes para o seu consultório, foca nesses 6 primeiros aqui. Ó. Foca nos 6 primeiros. E aí você vai ter resultado. Tá? Ah, Bruno, mas e se eu fizer tráfego pago? Funciona? Sim, funciona. Como? Vou explicar como. Você vai fazer um tráfego pago. Deixa eu só falar um pouco antes. A gente vai ter uma aula aqui sobre tráfego pago, mas o tráfego pago, ele traz muito lead frio, ou seja, ou frio ou curioso. Você coloca lá um anúncio muito legal falando dor nas costas, chove de mensagem, muita, muita, muita mensagem. Vem 100 mensagens para você converter um paciente. Então, imagine o tempo que você perde respondendo 100 mensagens para converter um paciente. Por quê? Porque você jogou um tráfego para muita gente, falando sobre dor nas costas, as pessoas são curiosas, elas querem saber o preço, elas querem saber quanto é. Se você joga um tráfego já falando o preço, é, aí você tem outros resultados, porque dependendo do preço, a pessoa nem aparece. Então, você joga dinheiro fora, tá? Então, tráfego pago seria para trazer gente para o seu Instagram, seguidores, então isso é uma estratégia legal, mas não para quem está com agenda vazia. Né? Com agenda vazia, você pode usar o tráfego pago como estratégia que eu vou colocar aqui. Primeiro, já na copy, você vai usar uma copy, todo mundo sabe que é copy, que é aquele texto que você coloca, ou o que você vai falar. Na copy, você vai colocar assim. Atenção, pega a sua persona. Sua persona é uma mulher de 30 a 35 anos, ou 30 a 55 anos, que sofre com dor na lombar. Atenção, você que tem de 30 a 55 anos e vive sofrendo com dor na região lombar. Eu trabalho assim, 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 assado, tal, 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 tal. Beleza. Só nisso você já filtrou o seu público. E aí a pessoa vai ter lá o saiba mais embaixo, né?
No Saiba Mais, ou no Agende Aqui, ou Clique Aqui e tal, a pessoa pode ir para um formulário. Nesse formulário, esse formulário já vai explicar para o seu paciente do que se trata, e você vai pegar algumas informações, né? Com essas informações, você vai ver se esse lead se qualifica para uma degustação. Porque se você coloca um tráfego pago, lembra, eu estou falando aqui de você utilizar canais onde você vai colocar as iscas, tá? Então, nesse tráfego pago específico, que eu estou dizendo aqui é sobre as iscas. Então, você vai fazer um tráfego pago, vai chamar essa pessoa de 30 a 55 anos para uma degustação, para uma avaliação, uma conversa avaliativa, gratuita, por exemplo. Então, você vai ter um link de um formulário, onde a pessoa vai preencher um formulário e você vai ver ali algumas especificações dela que para ver se é uma pessoa que realmente se qualifica ou se é um curioso, entendeu? Mas, eu falo, tráfego pago tá lá embaixo na questão de métodos. Geralmente ela traz leads frios, tá? Então tem um momento certo para usar tráfego pago, certo? Porém, muitas empresas e clínicas utilizam o tráfego pago porque tem um grande volume. Só que se você falar assim, eu vou colocar 50 por dia, R$ 50 por dia durante uma semana, não vai dar resultado. O tráfego pago, ele começa a dar um resultado expressivo quando você investe aí por volta de 1.500 a R$ 2.000, tá? Então, para investir esse valor, você tem que estar com um ticket mais alto e a projeção de um volume expressivo para poder fechar as contas, né? E imagine só, você gasta R$ 2.000, você traz 10 pacientes que vão fazer consultas avulsas. Você vai perder dinheiro, entendeu? Mas às vezes você consegue investir R$ 2.000, onde você traz 10 pacientes que fecham plano de tratamento com você, pagando coisa de R$ 2.000, R$ 3.000 cada um de um plano. Então a gente está falando aí de R$ 30.000, onde você investiu 2.000. Então aí a conta fecha. Entendeu? É isso, tá? Então o tráfego pago funciona? Sim, mas tem o jeito certo. Beleza? Então, tá aí, ó. Como atrair pacientes sem gastar dinheiro. Tráfego pago você vai gastar dinheiro, tá? Mas com os outros canais aqui, ó, sem ganhar dinheiro, sem gastar dinheiro ou gastando muito, muito pouco dinheiro. Belezinha? Tudo bem. Então, esse era o tema do workshop de hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. E muito bem, vamos lá. Conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu. Aqui funciona assim, ó. Quem que tiver alguma dúvida, a gente vai ter uns minutos aqui. É só levantar a mãozinha aqui que a gente abre o microfone. Quem quiser falar, fica à vontade. Ó, o Elbert aí, Aline, José Eduardo, Marcos, Laura. E à vontade, alguém quer falar alguma coisa? Vamos falar, gente. Vamos abrir essas câmeras aí. Vamos falar um oi. Tá com a câmera fechada porque já tá com cara de sono. Ah lá, Aline. Muito bem. E aí, há alguma dúvida? É só clicar na mãozinha ali. Peraí, 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 peraí. Aline, você tem alguma dúvida aí, Aline? Quer falar? Não, só ia dar uma boa noite mesmo. Boa noite. Beleza. Olha, Júlia aí, boa noite. Parceiras hoje assistindo a aula comigo. Legal, muito bem. Vamos lá, deixa eu só mudar aqui uma questãozinha aqui. Permitir que... Pronto. Muito bem. Gostaram do tema? Olha, legal. Então, muito bem, pessoal. Se não tem dúvida, fique à vontade também para descansar. Esse tema é um tema bem legal e eu falo para vocês, botem em prática, tá? Se tá com espaço na agenda, vamos trazer gente para
pro consultório. Agora, se tá com a agenda cheia, meu, aí tem um outro viés aí, né? Se tá com a agenda cheia, se você não vai se aplicar isso, é porque o seu ticket está muito baixo, você precisa subir o ticket, tá? Então, lembro, já falei em aulas passadas, ticket, agenda acima de 80% preenchida, o valor tá muito baixo. Entendeu? Então, se você disponibilizou X horários e a sua agenda está 80%, está na hora de você subir o preço. Aí você fica, ai meu Deus do céu, mas se eu subir o preço, vai cair pacientes. Cara, pode ser que caia mesmo. Só que você subiu e uma coisa vai compensar a outra, né? E logo aqueles pacientes que meio que assustaram, eles vão voltar ou vão chegar os novos, porque os novos não sabem o quanto você cobrava, né? Então, quando a gente sobe o ticket, a gente está demonstrando amor ao próximo, amor ao próximo paciente, porque aquele que você subiu e deixou, infelizmente, né? Então, a gente demonstra amor para o próximo paciente, certo? E quando a gente não está com a agenda cheia, a gente utiliza essas ferramentas que são aí as iscas para trazer mais pacientes, certo? Ah, vamos lá, eu vou parar aqui a gravação. Não, pode deixar aqui também, não tem importância, né? Que é bom que quem não está aqui veja. Estamos com uma novidade aqui. Não sei se vocês viram que entrou uma pessoa nova, agora vai entrar bastante gente nova, né? Para a mentoria, mas eu coloquei uma pessoa que chama Éder. Éder. O Éder, nós estamos com uma parceria agora. O Éder, ele é terapeuta. Só que ele também é gestor empresarial, ele é consultor, é um cara assim que tem um conhecimento insano para ajudar na parte de mentalidade, na parte emocional em processos. E ele me ajudou muito, tá? E agora ele está aqui comigo, ele vai fazer parte. Então vocês, eu estou acertando a plataforma. Acho que eu mandei para o Giliandro um convite, eu não sei se você recebeu ainda, para uma plataforma que é da Hero Spark, que todas essas aulas vão estar disponíveis na plataforma, que vocês vão ter acesso. Depois eu vou pegar os dados de cada um aqui, a gente vai passar para vocês. E o Éder, ele tem a plataforma dele e vocês vão ter acesso à plataforma. Inclusive, eu mandei um link hoje no grupo, que é da aula dele, que as aulas dele são de terça e quinta, meio-dia. Então, toda terça e quinta ao meio-dia tem as aulas dele e vocês vão ter essas aulas disponíveis aqui para vocês. Tá? Então, é uma coisa que quem está aqui já não pagou por isso, né? Mas vai estar recebendo. Então vai estar recebendo acesso a essas aulas do Éder, cara, que é muito legal. Você vai conseguir acessar aulas que já foram e as aulas ao vivo e tirar dúvida com ele, que vale muito a pena, tá? E em alguns workshop desse aqui que a gente tem esse horário, é ele que vai estar dando também em algum outro, porque ajuda muito, tá? Então, é um algo a mais que eu estou dando aqui para vocês, para que vocês tenham aí mais resultados. Então, quanto mais, melhor. Beleza? Gente, é isso, tá? Fiquem atentos às novidades no grupo. Ah, quem eu não entrei em contato ainda para a gente poder agendar a reunião, eu vou entrar em contato, a gente vai agendar, vai conversar, tá? Qualquer dúvida pode mandar para mim no particular e eu espero ver vocês em breve, beleza? Quem está assistindo essa aula que não é da mentoria e quiser mais informações, entre em contato comigo que a gente pode marcar uma reunião para poder explicar um pouquinho como funciona. Belezinha? Gente, se ninguém tem dúvidas, a gente vai encerrar por aqui. Geralmente, durante essas aulas, quem tem dúvida, a gente conversa aqui, bate um papo e tira suas dúvidas também ao vivo. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Um grande abraço aí, um bom descanso, uma boa noite para vocês. Valeu, tchau, tchau. Opa, gravação. Boa noite, professor. Até logo. Boa noite, até mais.